Então, na aula de hoje, a gente vai tratar da questão de qualidade de energia. Tá? Vamos ver, caracterizar diversos fenômenos que ocorrem no sistema. Tá? Classificar esses fenômenos, também é um dos meus objetivos. E, por fim, verificar como que é possível fazer a medição desses fenômenos e quais que, de fato, são medíveis, né? Certo? Alguns podem ser medidos, mas na prática não tem muita razão, né? Não tem vantagem prática, né? Então, por que esse assunto é importante, né? Qualidade de energia, né? Certo? Pensem vocês aí na casa de vocês, eu não sei se vocês já fizeram isso agora mesmo, ligaram o computador, tá? Botaram lá na tomada, fonte na tomada, né? Mas é tão natural isso, né, que a gente nem se questiona, né, se saber, por exemplo, se a tensão está adequada para a alimentação do nosso computador, né? Certo? Por quê? Porque o consumidor se acostuma, né, isso aí são atividades triviais, né, do nosso dia a dia, e não vem não é nosso objetivo se preocupar com isso, né, como consumidor final, tá? Até porque depois da tomada existe todo um sistema, né, composto de distribuição, subestações, sistema de transmissão, outras subestações, interligação de subestações, unidades geradoras, enfim, tá? Existe tudo um arranjo, né, sistêmico para proporcionar aquela energia aqui na nossa tomada, né, certo? E um dos parâmetros que precisam ser avaliados, tá, para garantir que essa tensão ali na tomada seja adequada para o uso, é a qualidade dessa forma de onda da tensão, certo? Então, é necessário avaliar isso de forma a garantir que aquela tensão lá não vai danificar nenhum componente, né? Certo? E aí, essa qualidade eu posso analisar no aspecto de transitórios, tá? Posso analisar em regime permanente, né, em períodos maiores de tempo, tá? Ou em forma da característica da rede, né, certo? Que também pode causar qualquer tipo de queda de qualidade da energia elétrica. Tá? Então, a definição mais adequada, né, certo? A gente pode afirmar que energia tem qualidade, tá, quando a tensão, tá, não possui desvios consideráveis ao esperado, né, aqueles valores, caso a gente estivesse analisando no papel, que nem a gente está resolvendo todos os circuitos nessa disciplina, né? A gente assume que o sistema é trifásico, equilibrado, simétrico, né? Certo? E no momento que a gente define isso, né, a gente está definindo que a gente tem energia com qualidade, certo? Tá? O conceito de qualidade pode ser aplicado para tensão e para corrente, depois a gente vai ver que, dependendo do sistema a ser analisado, analisar a qualidade de tensão tem mais importância que corrente, e também, dependendo do sistema, analisar desvios de corrente tem mais importância que analisar desvios de tensão. Certo? Então, de forma geral, tá, o sistema está sujeito a perturbações, tá? Essas perturbações aqui, nesse slide aqui eu já aponto alguns tipos, né? Partida de motores, tá? Uso de equipamentos eletrônicos, fornos a arco, tá? Ou então até problemas, né? Abertura de linhas, curtos-circuitos, tá? Falhas de operação, saturação de transformadores, tá? Tem uma infinidade de eventos, tá, que podem distorcer a forma de onda da tensão e aí, dessa forma, gerar um problema de qualidade de energia. Tá? As perturbações básicas, tanto na tensão quanto na corrente, podem ser classificadas nesses 4 tipos. Perturbações na amplitude da tensão, tá? Perturbações na frequência do sinal, desequilíbrios de tensão ou corrente em sistemas trifásicos e perturbações na forma de onda do sinal, de tensão ou corrente, certo?
Então, basicamente, problema de qualidade é qualquer seno que não saia um seno em 60 Hz, tá? Contendo apenas a componente fundamental. Certo? E aí a gente vai fazer uma análise nessas perturbações, tá? De forma bastante resumida, tá? Certo? Porque existem uma classificação bem extensa de perturbações, mas esse é meu objetivo nessa aula, classificar essas perturbações antes de pensar em como medir, né? Porque quando a gente pretende pensar na medição, a gente, antes de medir, a gente tem que saber o que medir. Tá? E visto que existe uma variedade, a gente precisa, primeiramente, classificar esses eventos. Eventos típicos que causam perturbações na amplitude da tensão. Afundamento de tensão, tá? Que aqui vocês enxergam, tá? O sinal em regime, e aí causa um afundamento, um decaimento no valor eficaz, no valor máximo de tensão. A interrupção, que vocês enxergam aqui, interrupção já assim, uma perda de serviço, por exemplo, um desligamento da rede. Uma sobretensão, que corresponde a uma elevação da tensão. Tanto o afundamento quanto a sobretensão podem ocorrer de forma transitória ou de forma permanente. Então, por isso que essa sobretensão aqui seria a sobretensão em regime permanente, mas também podem existir sobretensões transitórias, né? Certo? Flutuações de tensão, subtensão, e aqui subtensão é diferente de afundamento corresponde a um decaimento mais abrupto, né? Certo? E subtensão é algo mais sustentado. Além disso, aqui ainda nós temos harmônicos, tá? Transitórios genéricos, enfim. Então, primeira classificação, afundamento e tensão. Tá? Afundamento se caracteriza por uma diminuição brusca da tensão, tá? Entre 0,1 e 0,9 PU. Tá? Quando a gente analisa o fundamento e tensão, a gente chama isso aqui como SAG, tá? Um fenômeno bem conhecido. Voltage, SAG. E também é caracterizado por um restabelecimento rápido após um curto intervalo de tempo. Tá? Normalmente, isso aqui acontece, por exemplo, num curto-circuito, né? Vamos fazer um pequeno desenho aqui, né? Certo? Imagine aqui que eu tenho... Vou pegar um sistema monofásico, que é mais fácil. Tá? Minha linha de transmissão, minha carga, tá? Aqui está circulando corrente de carga. Tá? Se eu fizer um curto-circuito aqui, tá? Da linha com o solo, a tendência é essa corrente de carga aumente consideravelmente, e aí ela deixa de ser uma corrente de carga e começa a ser uma corrente de falta. Tá? Por quê? Porque o único elemento que limita é a linha, e a linha a gente sabe, né, que é composta de condutores, e a função do condutor é que ele não obstrua a passagem de corrente elétrica. Então, tem uma baixa impedância, a corrente vai subir bastante. Subindo a corrente, a tensão nesse ponto de falta tende a cair também, né, certo? Se eu imaginar que a referência aqui, que é o solo, seja igual a 0 volts, esse curto aqui, dessa linha, com o solo, vai levar o potencial de 0 volts à linha. Tá? Então, teve uma queda considerável de tensão. Tá? Por que isso aqui é de 0,1 até 0,9? Porque 0,9 PU, tá? PU é uma unidade que a gente utiliza bastante em análise de sistemas elétricos de potência, né, certo? Mas, basicamente, é uma normalização da tensão. São valores, né, que são inaceitáveis de operar no sistema, tá? Digamos que quando ele está 0,9, ele está 10% do valor nominal da rede, tá? E a gente sabe, né, vocês, por exemplo, já devem ter feito alguma coisa assim na vida de vocês, do tipo, peguei o equipamento em 110, botei em 220, peguei 220, botei em 110, tá? Você sabe o que acontece? Dá ruim, né? Certo? Porque vocês estão ligando um dispositivo numa tensão que não é a nominal dela, tá? Então, a
tendência é que começa a surgir vários problemas. Então, quando há um afundamento de tensão dessa magnitude, vocês precisam retirar o quanto antes qualquer carga conectada a essa rede, tá? Porque está fugindo do valor nominal da rede. Tá? O afundamento de tensão tem uma duração de 10 milissegundos em 1 minuto. Tá? Quedas inferiores a 10 milissegundos, tá? Não, ou abaixo de 10%, não são levadas em consideração, e aí são classificados como transitórios, e depois a gente vai ver outro caso ali, né? Certo? E alguns exemplos, curtos-circuitos ocorridos na rede, que é esse caso que eu desenhei aqui, partido de motores, enfim. Tá? Pessoal, sim? Tá? Pessoal, qualquer pergunta, me questione, tá? Eu não vou ficar fazendo muito assim, ó, alguma pergunta, tá? Eu quero passar um pouco mais rápido, mas qualquer dúvida, me questione, tá? Certo. Certo. Aqui antes de passar, aqui vocês enxergam aqui a tensão, tá? Nota que tensão nominal, tá? 100%, seria um PU, tá? Até o momento que acontece aqui um afundamento de tensão, tá? Ocasionado por uma falta fase terra, que poderia ser esse exemplo aqui de cima, né? Afundou tensão, não caiu a zero, porque provavelmente deve existir aqui uma impedância de falta, certo? Por exemplo, o solo tem resistência, né? Então, a gente não sabe, por exemplo, se foi um galho de árvore, ou o que for, né? Então, pode não acontecer uma queda de tensão até 0 volts, mas é uma queda abrupta, tá? E aqui depois teve uma reenergização, tá? Isso aqui caracteriza um afundamento de tensão ocasionado por um curto-circuito temporário. Pode ser, por exemplo, um galho encostou numa linha e logo em seguida saiu fora. Algo desse tipo. Subtensão de longa duração. Tá? Então, já é uma subclassificação dos afundamentos de tensão. É um afundamento sustentado, tá? Em que os valores de decaimento sejam superiores, tá? Desculpa. Um decréscimo em valores menores que 0,9 PU, na frequência da rede, com duração maior que 1 PU. Certo? Então, basicamente, isso aqui é um pouco, pode ser um pouco inadequado aqui, né? Menores, né? Na verdade, é valores maiores, na verdade, valores de subtensão menores que 10%. Vamos colocar aqui, talvez, valores maiores que 0,9, tá? Por que isso? Porque 0,9 a gente define como sendo a tensão mínima que oferece alguma possibilidade de qualidade na tensão alimentando cargas, né? Tá? Então, subtensão de longa duração, muitas vezes a gente deixa que ocorra. E aí eu passo por um exemplo, né, que pode ter acontecido com vários de vocês, por exemplo, à noite, a tensão abaixa, a lâmpada incandescente, não sei se ainda existe lâmpada incandescente, mas digamos que exista, tá? Para mim existiu por um bom tempo da minha vida, haveria um enfraquecimento, tá? Um enfraquecimento, uma lâmpada incandescente, significa que a tensão está abaixo da tensão de operação, tá? E isso aí, se perguntar assim para um monte de gente, isso acontece, isso aí sempre aconteceu, todo dia, a partir desse horário, a lâmpada sempre dá uma caída, assim. E fica, né? Por quê? Porque talvez a tensão não está abaixo de 0,9, ou qualquer outro valor, outro patamar aqui, mas se considera que não tem, é melhor manter energizado do que tirar fora. Tá? Claro que isso é um problema, a longo prazo deve danificar alguns componentes. Tá? Carregamento excessivo de circuitos alimentadores, conexão de cargas, dessecamento de banco capacitores, podem causar esse tipo de subtensão sustentada. Próximo fenômeno, sobre tensão de curta duração, tá? Que aí seria o swell, isso aqui seria o análogo, né, ao swag, só que aí sim com um aumento de tensão. Tá? Então, quando a gente tem um aumento de tensão 10% acima do nominal, tá, ou indo até 80%, certo? O objetivo é tirar o quanto antes. Tá?
essa rede com uma sobretensão, a fim de evitar problemas em cargas conectadas a essa rede, tá? Essa sobretensão, para obter essa classificação, deve durar entre meio ciclo e 1 minuto. Tá? Mas 1 minuto é um tempo muito grande, né? Certo? Tem, digamos assim, por exemplo, 80% de 220 volts seria 396 volts, né? Uma coisa absurda, né? Certo? Então, não é algo tão comum, tá? De durar tanto tempo, mas se durasse, né? É bem provável que ia ter problemas, tá? Todas essas severidades, né? Tudo que a gente foge do valor nominal de tensão, normalmente é gerado por curto-circuito, tá? E curto-circuito pode baixar a tensão, pode levantar a tensão, depende do tipo de curto, da quantidade de fases envolvidas na falta, tá? Depende dos parâmetros da rede, da impedância sequência positiva, sequência zero. Então, enfim, tá? Mas basicamente, curto fase terra gera sobretensão nas fases não afetadas pela falta. Sobretensão de longa duração, tá? Aumento no valor eficaz da tensão, tá? Por um período maior que 1 minuto. Tá? Sobretensão pode acontecer na rede em virtude dos ligamentos de grandes cargas. Tá? Apenas como exemplo, né, é o jogo da Copa, né? Certo? Isso aqui é uma previsão que o pessoal do SIM faz, né? Principalmente quando existem eventos televisivos, né? De massa, né? A Copa do Mundo, né? O jogo da Copa do Mundo chama atenção, né? À frente da televisão. Se vocês olharem aqui, ó, na hora que começa o jogo, ó, já tem uma redução de 6,8 gigawatts em 30 minutos. Tá? Se não for previsto essa saída de carga acentuada, com certeza a tensão da rede, tá, vai se elevar. Por quê? Porque os geradores lá têm uma inércia natural e tende a demorar um pouco para responder às variações de carga. Então, se eu tirar muita carga rapidamente, certo? Isso vai acelerar os geradores lá, vai fazer ele rodar mais rápido, geradores síncronos, obviamente, né? Certo? E aí vai aumentar as tensões nos terminais dele, vai aumentar as tensões na rede, né? E o contrário é verdade, né? Por exemplo, aqui, teve um aumento de tensão no final aumento de carga, né? No final do jogo. Tá? Por que acontece isso, né? Porque basicamente quando a gente está na frente da televisão, né? A gente está consumindo apenas a carga da televisão, que são cargas baixas, né? E se desliga tudo, né? Terminou o jogo, aí todo mundo vai procurar o que fazer, né? Vai comemorar, tem uns que vão tomar banho, tem outros que vão ligar luzes, e aí aumenta a carga. Tá? Então, esse acréscimo rápido, se não for previsto, também pode causar uma queda de tensão acentuada. Tá? Aí é um fundamento de tensão. Certo? Então, isso aqui, claro, os geradores têm malhas de controle para fazer isso, para responder rápido, mas unidades, por exemplo, térmicas têm muito problema de responder isso com velocidade, né? Certo? E hidrelétricas também. Enfim, tá? O PRODIST tem um módulo 8, que é um módulo de qualidade dos procedimentos de distribuição. Estabelece esses limites aqui de tensão, tá? Aqui é a tensão de referência, digamos que seja lá 380 volts, tensão de linha, na baixa tensão, ou 220, tensão de fase neutra, né? E aí existem condições, né, níveis de tensão adequados, que é essa região em verde, tá? Níveis precários, que é a região em amarelo, tá? Que aí a tensão já está um pouco acima, né? Certo? Que pode operar por um pequeno curto período de tempo, mas já não é tão adequado. E regiões críticas, né? Certo? Que aí sim, tu tem que retirar o quanto antes. Certo? Isso aqui é uma figura, claro que isso aqui possui valores normatizados, né? Notem que até o fundamento de tensão é maior que
a sobretensão, porque é muito mais fácil ter subtensão que sobretensão. Mas isso aqui é utilizado para avaliar o serviço, né, das concessionárias, das transmissoras, geradoras, enfim. Tá? Aqui mais outro fenômeno, interrupção, tá? Quando ocorre queda tensão-suprimento abaixo de 0,1 PU com duração até 1 minuto. Tá? Normalmente isso aqui é falta no sistema, tá? Com a operação da proteção. Tá? Por exemplo, aconteceu um curto-circuito, afundou tensão e aí foi lá o disjuntor e abriu a rede. Ou a chave fusível que está lá na linha na rede de distribuição cai, porque indica que há uma corrente de curto-circuito. Então, é a interrupção do serviço completo. Aqui um exemplo, tá? Com uma tentativa de religamento, tinha tensão, tá? Um fenômeno aqui, afundou, tá? A tensão e depois desligou. Tá? E aí aqui depois teve um religamento automático. Tranquilo? Nota que isso aqui não é o mesmo período de tempo, né? Isso aqui, esse extrato aqui, né? Nesse gráfico inferior corresponde até apenas a esse intervalo aqui, né? Desse transitório nessa região aqui. Antes do desligamento completo. Que aí seria para cá, né? 0,2 seria mais ou menos por aqui assim. Mais outra classificação, interrupção sustentada, quando a tensão permanece em zero por um período superior a 1 minuto. Tá? Qual que é a diferença dessa interrupção para a anterior? Tá? Porque a diferença é que essa aqui, houve uma tentativa de religamento com sucesso. Tá? Eu consegui botar de novo o sistema operando com tensão nominal. Então, significa que a falta era transitória, poderia ser um galho, encostou numa das fases, voltou, algo do tipo, tá? Mas não permaneceu a falta. Agora, sustentada, não interessa se tem esquema de religamento. Se eu tentar religar, ele vai desarmar de novo. Não interessa quantas vezes, porque a falta é permanente. E aí, o que poderia ser um exemplo? Um cabo rompeu, caiu no solo. Poste caiu, carro bêbado, maluco lá, encheu a cara, bateu o carro no poste, quebrou o poste, caiu a rede no chão. Também uma falta permanente que vai causar operação da proteção. E aí, para corrigir esse problema, né, só mandando a equipe lá, substituindo o poste, tá? E, enfim, tá? Fazendo o serviço braçal. Né? Então, não tem esquema de religamento que resolva aí nesse caso. Não existe um smart grid que resolva problema desse tipo. Próximo fenômeno, transitórios impulsivos, tá? Transitórios impulsivos, vocês devem correlacionar sempre com a descarga atmosférica, tá? Descarga atmosférica, tá? É um fenômeno que até hoje não é bem conhecido, né? A gente tem uma noção, né? Certo? Mas o comportamento das descargas atmosféricas é um pouco nebuloso. Nebuloso tem adequado, né? Porque tem a ver com as nuvens, né? Mas por que isso? Porque a gente nunca sabe onde que vai haver descarga atmosférica, que momento, né? A gente sabe que tem uma relação com o acúmulo de cargas elétricas, tá? Tanto no solo quanto no ar, nas nuvens, né? Até uma determinada quantidade, né? Em que o acúmulo de cargas rompe o dielétrico do ar. E aí há a descarga atmosférica, direção ao solo, do solo para as nuvens, né? Certo? Mas, de qualquer forma, o que é importante deixar claro, né? Certo? Mesmo que não seja um fenômeno 100% conhecido, tá? Conhecido ele já é, né? Mas, de repente, entendível completamente, né? A gente não saiba, né? A gente consegue fazer uma caracterização desse fenômeno. Que característica uma descarga atmosférica tem? É que ela é sempre unidirecional, certo? Se eu tiver uma tensão, tá,
e esse raio cair em cima da rede, tá? Ele vai gerar uma sobretensão naquele instante em que caiu o raio, tá? E vai ser numa direção só, né? Com polaridade positiva ou polaridade negativa. Certo? O que vai acontecer? Na verdade, a descarga atmosférica vai mandar um grupo grande de elétrons, né? E aí vai acumular energia naquele condutor, né? Então, elevando o potencial elétrico daquela rede, né? Tranquilo? Esse acúmulo de carga, né? Certo? Uma sobretensão gera uma sobrecorrente também, unidirecional também. Isso aqui é positivo, né? É uma corrente DC, tá? Vou deixar bem claro, é uma componente contínua, né? Acumulei carga e aí tem que descarregar, tá? E aí entra a importância do aterramento dos sistemas de distribuição, né? Que é um tópico que a gente vai tratar na semana que vem, acredito eu. Por que isso? Tá? Porque se não tiver um caminho de escoamento para sobretensões, tá? Para essa energia que não estava prevista inicialmente, né? Essa energia vai tender a percorrer o menor caminho, né? E eu digo vai tender a percorrer o menor caminho, mas a gente sabe que a corrente percorre todos os caminhos possíveis. Tá? Existe uma probabilidade de percorrer o caminho de menor impedância, mas ele percorre todos os caminhos. Então, vai para dentro da carga, vai para dentro da subestação, transformador, o que tiver pendurado, vai para a estrutura. Então, se o sistema não estiver aterrado, e solidamente aterrado, pode gerar vários problemas para as cargas conectadas a essa rede, tá? Em virtude desse acúmulo grande de energia. No momento que eu tenho um dispositivo, um caminho metálico da rede para o solo, e normalmente esse aterramento vem do sistema ser Y, vou botar aqui, né? Certo? Isso aqui te oferece o caminho para escoamento dessa energia. Tá? Claro que, além disso, existem outros mecanismos, né? Também existe proteção contra surto, que também é utilizada para oferecer caminhos para essa energia excessiva. Tá? Mas é importante salientar a importância do aterramento para esse tipo de transitório. Esses transitórios têm uma duração menores que 200 microsegundos, 0,2 milissegundos, tá? São fenômenos muito rápidos, tá? Eventos muito rápidos, e de alta frequência, tá? Acima de 5 kHz. Tá? Tranquilo? Depois disso, nós temos transitórios oscilatórios, tá? Que aí se diferencia do transitório impulsiva de descargas, porque ela tem duas direções, né? Ela é bidirecional, ó. Notem que ela tá. Tem semiciclo negativo e semiciclo positivo. Certo? Essas oscilações de tensão normalmente habitam a região entre 300 e 900 Hz e possuem uma magnitude máxima de 2 PU, né? Que é um valor bem alto, né? E duram no intervalo entre meio e 3 ciclos, tá? Aqui abaixo, tá, mostra um exemplo de chaveamento de banco de capacitores. Aí vocês notam que tem aqui a tensão bonita da rede, né? Até o momento que eu chaveei, botei banco de capacitores, e aí teve um transitórios, e até que durou aqui 1/8 de ciclo, não, 1/4 de ciclo. 1, 2, 3, 4, 1/4 de ciclo. Tá? Que até não está aqui, né? Mas se vocês verem aqui, a extinção completa dá meio ciclo. Então, estaria aqui no mínimo, né? Certo? Então, esses fenômenos aqui até são bem interessantes de serem analisados, tá? Energização de transformadores também geram fenômenos desse tipo. Porque quando vocês chegarem lá em proteção, vocês vão estudar o ajuste, dimensionamento da proteção,
E esses fenômenos transitórios têm que ser levados em consideração na hora de vocês ajustarem a proteção. Caso contrário, vocês podem ajustar muito baixo e aí aquela tua proteção enxergar esse transitório como um curto-circuito, que é algo que ninguém quer, né? Um transitório, a gente sabe que é algo que tem fim, e esse fim normalmente é rápido, né? Então a gente tem que deixar o sistema operando, né? Esperar que se extingua esse transitório, tá? Até porque isso é natural numa rede, num CEP, né? Mais um caso, flutuações de tensão, tá? Então, isso aqui se caracteriza por uma série de variações periódicas e aleatórias, ou aleatórias, né, na amplitude do sinal de tensão. De forma a vocês notarem que há um envoltório senoidal em forma da fundamental. Tá? Basicamente, o que nós temos aqui em flutuações de tensões são componentes de baixa frequência. Quando eu falo baixa frequência, abaixo da tensão, da frequência nominal da rede. Aqui vocês enxergam aqui, em cima do sinal de 60 Hz, flutuações em torno de 6 a 8 Hz. E aí, geram isso aqui, né? Certo? E aí, essas flutuações vocês conseguem enxergar no dia a dia, principalmente em lâmpadas incandescentes, a luminosidade alterando, e outras cargas também, né? Certo? Cargas eletrônicas, né, que tem conversor CA-CC, normalmente não sofrem por flutuações, porque o conversor consegue corrigir isso aí, né? Lança lá na saída do CC, né? Mas se tu tiver alimentando cargas CA mesmo, puramente a partir de fontes CA, aí tu consegue, de alguma forma, perceber esse fenômeno aqui. Então, de forma geral, eu apresento essa imagem, né, com todos esses fenômenos classificados. Então, vamos para perturbações na frequência da rede. Certo? Então, a definição mais adequada, isso aqui corresponde a qualquer desvio na frequência fundamental da rede. Tá? Seja o sistema de 50 ou 60 Hz. Aqui no Brasil é 60. Pequenas variações, tá? Certo? São aceitáveis porque normalmente isso aqui corresponde ao balanço natural e dinâmico entre carga e geração, né? Certo? Então, normalmente é aceitável variações entre 0,5 positivo ou negativo em relação a 60 Hz. Tá? Claro que isso aqui tem que chamar bastante atenção, né? Certo? Porque isso aqui é apenas algo mais teórico, né? De papel, né? Uma análise mais aprofundada deveria analisar as normas de acordo ao ponto onde vocês pretendem analisar, né? Certo? Pode ser mais restritivo ou não. Tá, mas isso aqui tem bastante relação com o gerador síncrono, né? Porque é o gerador síncrono que mantém a frequência da rede. Tá? Variações de frequência que ultrapassam esses limites, né? Normalmente são gerados por faltas, tá? Ou saídas ou entradas de grandes blocos de carga. E também saída ou entrada de grandes fontes, de grandes unidades geradoras, tá? Então, basicamente, é um balanço, tá? E qualquer alteração nesse balanço, se for muito abrupto, pode gerar alterações na frequência acima do limite. Tá? Aqui, sim, agora o segundo tópico foi bem rápido, vamos para o terceiro classificação, desequilíbrio de tensão ou corrente em sistemas trifásicos. Tá? Definição de desequilíbrio do sistema trifásico é a condição na qual as três fases apresentam diferentes valores de tensão, diferentes módulos, né? E uma defasagem angular entre fases diferentes de 120 graus, tá? Pode acontecer apenas ou apenas desequilíbrio em módulo, ou apenas desequilíbrio em ângulo,
ou os dois fenômenos de forma conjunta, que normalmente ocorre quando a gente tem desequilíbrio. Então, aqui vocês enxergam aqui os fasores do sistema trifásico equilibrado e simétrico, e aqui as formas de onda no domínio do tempo. Tá? Isso aqui tem um pouquinho aqui, mas, enfim. Já aqui embaixo, vocês enxergam 3 fasores desequilibrados, tá? Tanto em módulo quanto em ângulo. Tá? Vocês notam aqui, ó, por exemplo, beta 90 graus. Tá? Alfa fica entre 90 e 180, e aqui é maior que 180, o epsilon. E aqui na forma de onda no domínio do tempo. Tá? Bastante desequilibrado. Sem olhar aqui, né, nada além disso, né, eu posso afirmar, tá, que o de cima pode ser tanto para a tensão quanto para a corrente, tá? Não teria muito como afirmar, com certeza. Agora, esse aqui de baixo, tá, é muito característico de desequilíbrio de corrente, tá? Tensão não costuma ter algo desse tipo, assim. Tá? Exceto se for falta, né? Falta, sim, já pode gerar alguns fenômenos mais deslocados aqui nos fasores de tensão. Tá? O que pode causar desequilíbrio? Faltas podem causar desequilíbrios. Tá? Cargas monofásicas conectadas ao sistema trifásico. Tá? Por que isso? Porque, imagine vocês, né? Por exemplo, a minha casa, a casa da Angélica, a casa do Samuel, que foram os 2 nomes que eu li aqui. Imagine que cada um de nós temos uma casa monofásica, né? Naturalmente, né, certo, é de se esperar que cada um de nós esteja usando cargas distintas naquele instante de tempo. Então, o sistema enxerga apenas o acúmulo de cargas que estão sendo alimentadas, né, em cada uma das fases. Se cada uma das cargas conectadas a cada uma das fases forem diferentes, meu sistema vai ser desequilibrado. Não tem como fugir disso. Tá? O que é importante deixar claro, né? Que, no geral, né, o maior desequilíbrio é sempre na corrente e não na tensão. Tá? Porque a tensão quem determina a forma de onda da tensão, por assim dizer, né, simplificando bastante, né, é a geração. E a geração, ela é equilibrada e simétrica. Né? As máquinas síncronas lá, eles são construídos para obterem tensões simétricas e equilibradas nos seus terminais. Tá? Tem uma inércia grande, tem malhas de controle que garantem que as tensões vão ser equilibradas. Já as cargas, não. As cargas, sim, vão definir o desequilíbrio de corrente, né? Certo? Em virtude disso. Enfim. Uma possível forma de calcular o desequilíbrio é através dessa equação. Desvio máximo da média das correntes em relação à média. Tá? Normalmente, se admite-se um desequilíbrio de corrente de instalações elétricas de até 10% e de tensão até 2% ou 3%, dependendo do nível de tensão, se é BT, MT, ou até mesmo AT. Certo? Mas quanto menor a tensão, maior tende a ser os desequilíbrios. Isso é certo. Qual que é o problema do desequilíbrio? Tá? O desequilíbrio gera aumento de temperatura, tá? Em motores síncronos e de indução. Tá? Por quê? Porque essas máquinas trifásicas, né, elas são projetadas para operar de forma equilibrada. Né? No momento que eu tenho um desequilíbrio, eu forço mais algum enrolamento em relação ao outro, tá? E aquele rotor, né, que deveria girar
forma mais linear, com uma velocidade fixa, né, começa a ter alguns problemas, né, porque os campos girantes não acompanham o giro do motor, né. Então, aqui vocês enxergam aqui, ó, os desequilíbrios de tensão no motor são maiores que os desequilíbrios de corrente, tá? Em virtude da característica construtiva do equipamento. E aí também geram também aumento de perdas também. Aqui um exemplo. Primeiro ponto, tá? Aqui pede-se para calcular o desequilíbrio decorrente utilizando essa equação aqui, né? Certo? Importante salientar que isso aqui é apenas uma única forma das N possíveis formas de calcular desequilíbrio. Certo? Normalmente, a gente se preocupa bastante em calcular desequilíbrio de tensão, tá? Pensando isso como um indicador de avaliação de qualidade de tensão, tá? Que é muito mais importante que avaliar corrente, né? Mas pode ser adotado, né? Isso aqui é algo mais teórico, né? Mas que a gente pode assumir como uma referência. Então, vamos lá. Então, nós temos 3 fases, tá? A gente pode calcular, então, o desequilíbrio máximo desvio em relação à média, dividir por 100%. Então, a corrente média, a gente tem que calcular, são 3 correntes de fase. Dividido por 3. Quanto que dá isso? 100,3 amperes. Tá? Então, o desequilíbrio aqui, então, maior dos desvios, tá? O que está mais longe é 110. Tá? Ele poderia, claro que se fosse programar isso, teria que fazer uma função para identificar o maior desvio, né? Mas a gente consegue enxergar aqui. Menos 100,3 dividido por 100,3 vezes 100%. Uhum. O Igor falou 9,63. Confirma os demais. Sim, tá. Certo. Então, o que é importante tirar isso, né? Certo. Dependendo da norma, tá? Dependendo da concessionária, do órgão fiscalizador, tá? Isso pode estar dentro ou não dos valores aceitáveis, né? Isso aqui a gente pode até fazer uma relação até com a aula passada, que a gente estava falando sobre um medidor inteligente, né? Certo? Que hoje a gente tem condições de implementar medidores que podem ir lá, por exemplo, medir fator de potência em consumidores residenciais. O que pode levar a futuramente a entrar a questão de cobrar o fator de potência abaixo de um determinado valor. E isso, se a gente analisar aqui o desequilíbrio de tensão decorrente, basicamente, né? Isso aqui tem relação bastante com a distribuição de cargas entre fases, por exemplo, numa instalação trifásica. Quando vocês chegarem lá em instalações elétricas, né, que vocês precisam projetar uma casa, né, a rede elétrica de uma casa, um dos parâmetros que vocês devem levar em consideração na hora do projeto é a distribuição de cargas entre fases. Tá? Vocês têm que imaginar uma distribuição que seja mais equilibrada possível entre fases. Tá? Digamos que tem 30 kVA instalado na tua casa, tu quer 10K na primeira fase, 10K na segunda, 10K na terceira.
É muito provável que vocês não consigam isso na prática, né? Mas tem que buscar sempre o equilíbrio. E aí, por que eu comentei? Porque, de repente, no futuro, também comece, comece a se questionar, né, e avaliar se não é necessário também a cobrar, né, qualquer desequilíbrio muito grande de uma determinada unidade consumidora. Né? Algo para se pensar, né? Certo? Hoje em dia não, com certeza ninguém faz isso, né? Mas talvez ali na frente, pensando maior eficiência da rede, talvez entre aí na jogada, né? Avaliar isso. Certo? Eu não deixei aqui, mas eu gostaria de fazer alguns comentários também, tá? Basicamente, o que a gente faz avaliação em sistemas de distribuição é o desequilíbrio de tensão, tá? Isso é o mais forte. Então, existem vários métodos que são utilizados para calcular, tá? E essas equações aí vocês podem encontrar lá no PRODIST, aqui, módulo 8. Revisão 12. Tá aqui, depois eu coloco esse arquivo ali no Moodle, que eu vou salvar aqui. E deixa eu lembrar onde fica aqui o fator de desequilíbrio e tensão, o FB. Então aqui ele mostra como fazer o cálculo. Certo. Como que ele utiliza isso? Ele calcula o fator de desequilíbrio a partir da tensão de sequência negativa e tensão de sequência positiva. Tá? Ó, de novo, apareceu aqui as benditas componentes simétricas que a gente viu lá quando estava estudando a medição de potência. Né? Por que tem isso, né? No sistema trifásico equilibrado, só possui componentes de sequência positiva. Eu afirmo isso, isso é uma verdade, tá? Certo? Uma verdade matemática, tá? E prática de engenharia. Qualquer desequilíbrio, seja ela de tensão ou de corrente, gera um componente de sequência negativo. Quanto maior o desequilíbrio, maior vai ser essa componente de sequência negativa. Então, isso aqui é uma forma de eu medir o fator desequilíbrio de tensão, medindo tensão de sequência negativa e tensão de sequência positiva. Tá? O PRODIST também mostra como calcular por meio de um fator beta. Tá? E esse beta pode ser obtido a partir das tensões de linha. Tá? Isso aqui é válido também para a distribuição, né, para a de tensão. Então, se vocês medirem as tensões de linha, as três tensões de linha, né, AB, BC e CA, jogar nessa equação, vocês vão obter um parâmetro beta. Tá? Notem que esse beta aqui é uma grandeza com unidade adimensional. Jogando aqui dentro dessa equação, aqui vocês vão ter o desequilíbrio de tensão. Tá? Bastante usual essa forma aqui, né, certo? Isso aqui é mais fácil de aplicar com beta, né? Tranquilo? E aqui vocês têm até os desequilíbrios, ó, de tensão aceitáveis. 3%, tá? Para instalações abaixo de 1 kV, né? E 2% para tensões acima de 1 kV, abaixo de 230 kV, né? Certo? Esse indicador não é exatamente o fator de desequilíbrio percentual, é o fator de desequilíbrio 95%. O que é o fator de desequilíbrio 95%? Tá? O PRODIST possui diversas grandezas, que tem o nome FD 95%. Por que isso? Porque toda vez que vocês pretendem avaliar a qualidade de energia, vocês precisam de tempo de medição. Vocês, diferentemente de medir tensão, potência, corrente, que vocês vão lá no laboratório, vocês conectam lá
o multímetro e já tiro esse resultado, para eu fazer medição de qualidade, eu tenho que ter um período de tempo razoável. Tá? E esse período de tempo está ligado à curva de carga da instalação a ser medida, né? A gente sabe que a curva de carga, tá, depende do dia da semana. Tá? Então, curva de carga, por exemplo, de domingo para segunda, em qualquer local, tá? Qualquer local não posso generalizar, mas na grande maioria dos locais, das instalações, ela difere. Tá? Da mesma forma que difere de segunda para terça, terça para quarta, e assim por diante até sábado. Tá? Então, para eu ter uma noção assim, de medição da qualidade de uma instalação elétrica, eu preciso de 7 dias de medição. Tá? 7 dias de medição, vou pegar aqui uma calculadora. Tá? 7 vezes 24 horas dá 168 horas. Vezes 60 minutos dá 10.080 minutos. Aqui no ProDist fala sobre 1.008 leituras. Tá? Se eu dividir por 1.008 leituras, eu chego que, para eu avaliar a qualidade, e aqui especificamente, para eu avaliar desequilíbrio de tensão, eu preciso fazer uma leitura a cada 10 minutos. Tá? Então, o analisador de energia, que é um qualímetro, né, que é o equipamento que é específico para essa função, né? Vocês deixam ele conectado da rede, ajustam para fazer uma leitura de 10 em 10 minutos, tá? E aí vai armazenando tensão e corrente medida naquele instante de tempo. Tá? E a partir uma vez finalizada a medição, passou uma semana, tu vai lá, desliga o medidor, né? Certo? Porque aí tu já conseguiu uma amostra grande para avaliar a qualidade. Tu vai lá e descarta 5% das medidas. Tá? 5% das medidas, né? Certo? Vamos lá de novo. 7 vezes 24 vezes 60. Tá? Divide por 10 minutos. Tem 1.008 amostras, vezes 0,95. Tá? Eu posso manter 957 amostras de 1.008. Né? Posso descartar 51 amostras, tá? Que superem o valor médio. Certo? Por que isso? Porque, basicamente, existem transitórios também ali, né? Que podem, de alguma forma, piorar ali aquele teu índice de avaliação, né? E não é justo tu colocar, assim, uma condição em regime, tá avaliando o regime, né? 7 dias de operação e, por exemplo, deixar lá, por exemplo, 10 minutos, lá, 20 minutos, que há um erro muito acentuado, né? Ou uma carga muito acentuada conectada lá, que aí distorceu muito a forma de onda da tensão. Então, ProDist, módulo 8, tá? Tudo que a gente está falando aqui nessa aula se encontra no ProDist. Dê uma olhada lá depois da aula. Por fim, a gente tem perturbações na forma de onda, né? E aí essas distorções na forma de ondas já estão mais associadas a cargas não lineares, certo? E pode gerar distorções como um offset, nível CC, harmônicos, interharmônicos, notching, ruídos, tá? O nível CC, isso aqui ocorre basicamente quando há saturação de transformadores, tá? Ou o uso de retificadores de meia onda, tá? Em que há um achatamento da forma de onda da corrente ou da tensão. Tá? Daí você consegue perceber que tem um offset. O notching, tá? É uma distorção na forma de onda com polaridade oposta à fundamental, né? Certo? Basicamente, isso aqui está associado à comutação
de um conversor de potência. Tá? Na hora, por exemplo, o que é um conversor de potência? Eu acho que você... Vou pegar aqui. Isso aqui é um conversor de potência. Tá? Você tem uma tensão CC de um lado, quer obter uma tensão CC do outro lado, ou CA, CC, CC, CA, 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 o que for, tá? Aqui vocês enxergam que aqui, ó, na verdade, aqui tem várias topologias básicas, né? Conversores Buck Boost, Cook, Zeta, CPIC, né? Mas vamos ficar só nesses dois primeiros casos, né? Que o Buck é um abaixador de tensão, e esse aqui, o Boost, é um boost de tensão, né? Uma elevação de tensão, tá? E aqui no meio, todos eles possuem um diodo, ou um tiristor, tá? Que pode ser comandado isso aqui por meio de um driver de acionamento. Tu pode dizer assim, ó, que naquele instante de tempo, ele vai operar. Por quê? O que acontece no conversor? O conversor, ele trabalha com dois estágios de operação, um com armazenamento de energia, tá? E outro que tu entrega essa energia para a carga, tá? Que é desse lado, de forma a ter uma tensão mais adequada, conforme o projeto. Então, essas comutações podem, de alguma forma, gerar esse notching aqui, certo? Pessoal de eletrônica que trabalha mais com isso, eu particularmente nunca cheguei a estudar a fundo esse tipo de fenômeno. E para profissionais da área de CEP, né, eu nunca vi nenhum trabalho que levasse em consideração um fenômeno desse tipo, assim, a fundo, né? Certo? Porque eu acho que isso aqui está mais associado a um problema de eletrônica de potência, né? Certo? E não do CEP como um todo. Ruídos, definido como sinal elétrico indesejado, que existe, tá? Frequências menores de 20 kHz, K minúsculo aqui, tá? Alguém vai ficar bravo comigo com isso. Que podem ser sobrepostas às tensões e correntes. Também gerados por equipamentos de eletroimpotência, enfim. Tá? Aqui é uma forma de onda, um ruído, né? Domínio do tempo, aqui um ruído espectral, né? Domínio da frequência. Basicamente, aqui nós temos o resumo do que a gente viu na aula de hoje. Tá? Aqui eu também apresento para vocês a norma 1159/2009, que é uma norma do I3E, tá? Que ela apresenta as práticas recomendadas para o monitoramento de qualidade de sistemas elétricos. Certo? Então, aqui também não deixa de ser um resumo do que a gente viu na aula de hoje. As categorias, que são as classificações, tá? Transitórios, variações de curta duração, tá? No PRODIST, esse item 2.0 é chamado lá de VTCD, variações de tensão de curta duração. Tá? Isso aqui é bastante interessante de ser analisado. Provavelmente vocês vão ter um destaque maior quando estiverem lá na disciplina de qualidade de energia, eficientização, não sei bem como é que está agora no currículo. Tá? Então, aqui vocês enxergam as classificações que a gente viu na aula de hoje, variações eficazes de longa duração, desbalanço, distorção da forma de onda, flutuações de tensão e variações de frequência. Tá? Conteúdo espectral típico, cada um desses fenômenos. Tá? Típica duração desses fenômenos, desses eventos. Notem que aqui, distorção na forma de onda sempre ocorre em regime permanente, tá? Não são transitórios. Os demais aqui nos itens 1, 2, 3 são em regime. Desbalanço também é um fenômeno que deve ser avaliado em regime permanente, até por isso que a gente faz a leitura de 7 dias, né?
Tensões típicas de tensão, também aqui, mais uma classificação. Então, depende muito da norma que foi utilizada, mas isso aqui, para nós que somos professores, que somos pesquisadores e que atuam na área de qualidade, isso aqui basicamente é a nossa referência mais geral, mais ampla. Tá? O que faltou estudar? Harmônicas, tá? Foi o que está aqui dentro aqui do subitem, tá? Distorção na forma de onda, que a gente vai deixar para a próxima aula. Tá? Tem alguns comentários importantes que eu quero deixar uma aula específica para isso.